Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 29ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. A aula de hoje nós vamos falar sobre o uso correto do telefone. Comportamento ao telefone, uma coisa muito importante para quem vai trabalhar em telemarketing. O uso correto garante o sucesso na obtenção da fidelização do cliente e a resolução dos problemas também. Então vamos lá. Coisas que se deve evitar dizer. Normalmente, por desconhecimento, os funcionários falam coisas ao telefone que deixam os clientes com uma imagem negativa dele ou da empresa. A seguir, citamos algumas dessas declarações que devem ser evitadas. Desculpe-me, a senhora Karina está no almoço. A palavra-chave ainda implica um almoço muito longo. E a pessoa vai ficar irritada. Poxa, mas o que eu tenho a ver com isto, né? Eu estou ligando para resolver o meu problema. E eu esperava que na ausência dela alguém pudesse resolver. Então isso já cria uma imagem negativa. Comportamento ao telefone. Eu não sei onde ele está. O senhor quer me passar o seu telefone e assim que ele chegar eu transmito o recado? O correto é pedir o número do telefone e não o telefone, certo? No momento ele não pode atender. Posso pedir que ele lhe telefone? Ela está resolvendo um grande problema com o cliente. O senhor gostaria de deixar um recado? Desculpe-me, no momento ela não pode atender. E pergunte se quer deixar um recado ou se você pode ajudar, né? Então são situações que normalmente pode ocorrer para quem tem um atendimento telefônico, né? Ele foi ao consultório médico. Ele ficará fora até às 15 horas. Posso ajudá-lo? Ela foi para casa mais cedo hoje. Então vamos ver o que esse tipo de resposta gera no cliente. É só a gente se colocar no lugar do cliente para sentir, né? Os clientes ficam furiosos com esta resposta. Eles precisam de ajuda e descobrem que a pessoa que pode ajudá-lo foi para casa mais cedo. Trate essa situação como informação pessoal e não compartilhe. O cliente ligou para que você responda uma questão, responda a questão, né? No momento fulano não pode atender, mas eu vou prestar a informação para o senhor, tudo bem? Né? Ou o cliente tem uma reclamação a fazer, receba a reclamação e tente resolver o problema do cliente. Não tente, né, jogar a bola para outro, como muitos fazem no telemarketing. Tratamento ao telefone. A pessoa que telefona pode ou não ser sensível no que diz respeito à forma de tratamento que você utiliza para dirigir a ela. Para não ter problemas, tenha em mente a sugestão a seguir. Ao se dirigir a um homem, você estará sempre usando o senhor. Ok, gente? Sempre usando essa forma de tratamento. Não importa a idade da pessoa. É do sexo masculino? Senhor. Dirigir-se a uma mulher é mais complicado. O uso da senhora ou senhorita é geralmente aceitável, mas senhorita está caindo em desuso, principalmente em relação nas relações de negócios, né? Esta opção não só deve ser usada, né? Só deve ser usada quando estiver tratando com uma pessoa jovem e solteira. Se você estiver em dúvida, simplesmente pergunte à pessoa qual a sua preferência. Como a senhora gostaria de ser chamada? Né? Quando você pergunta a forma de tratamento correta, geralmente a pessoa sugere o uso do primeiro nome. Nesse caso, o uso do primeiro nome do cliente é aceitável. Então é importante saber fazer a abordagem correta no tratamento ao telefone.
sempre com respeito e profissionalismo, né? Para que você não tenha problemas mais tarde de queixas a seu respeito. Como avaliar sua voz ao telefone? Então a gente está observando que a ferramenta do operador de telemarketing é a voz e ela deve ser bem cuidada. Como a gente avalia a qualidade da voz? Sua voz é a sua marca registrada ao telefone e pode projetar vários tipos de impressão: amigável, distante, confiante, tímida, espontânea, mecânica, nervosa. Então, olha quantas impressões diferentes, só citamos algumas para dar de exemplo. Tom expressa sentimentos e emoções. Em uma conversa normal, o tom de sua voz tem variações. Essas variações são chamadas de inflexão. Quanto mais inflexão usar, mais interessante será o seu tom de voz. Então a gente precisa modular a voz, né? E isso requer treino, senão a gente fica muito mecânico, né? Repetitivo. Fica lembrando aqueles meninos, né? Que ficam nos monumentos ali no Nordeste, que eles pedem: posso ser seu guia? Você diz: pode. Aí o menino começa a contar a história, se você interrompe, ele tem que começar tudo de novo, que ele esquece, né? É tudo decorado. Então a gente não pode ser assim. No telemarketing nós temos que passar a espontaneidade da melhor maneira que pudermos. Como avaliar sua voz ao telefone? Lembre-se, quando estamos sob forte emoção, o tom de voz tende a aumentar e tornar-se estridente e forçada. Cuidado! O nível de voz indica falta de confiança. Então, quem sabe o que está fazendo no seu posto de trabalho, conhece o produto que está oferecendo ou o serviço e conhece a fundo a empresa, missão, valores, né? E visão da empresa, que nós já falamos sobre isso aqui, né? Então a pessoa vai ficar tranquila. Ela não altera o seu tom de voz em função das emoções. Volume. Verifique o volume de sua voz. Solicite a um colega para ajudar. Sua voz é muito baixa ou muito alta, né? Normalmente, quando as pessoas estão cansadas ou chateadas, a voz tende a diminuir. E as outras pessoas solicitarão que fale mais alto. Então, a modulação da voz, a altura da voz, tudo isso requer treino. E é bom que você faça isso antes, né? Fale o suficientemente alto para ser ouvido, porém não tão alto que pareça forçado. Temos que ser sempre natural no contato com clientes. Como avaliar sua voz ao telefone? Velocidade. Se falar muito devagar, o seu interlocutor não prestará atenção no que diz. Se falar rápido demais, o interlocutor não entenderá o que está dizendo. Nas duas situações, a sua mensagem não será ouvida e entendida. Então nós temos que falar no tom de voz e velocidade em que as pessoas consigam nos ouvir com perfeição, porque é esse o objetivo, né? Essa é a nossa ferramenta para fazer a venda, para fazer a prestação de serviços, né? Nós vamos ver na próxima aula o que é um call center e os vários tipos de serviços que podem ser oferecidos pelo telemarketing. Não é só venda. Como avaliar sua voz ao telefone? Qualidade. A qualidade de sua voz é característica mais importante e individual. Sorrir ao falar melhora sua qualidade de voz. Olha que interessante. Estar zangado, chateado ou com pressa afeta negativamente a qualidade de sua voz. É importante o operador de telemarketing ter controle das suas emoções. Por isso a importância do autoconhecimento. A articulação da voz. Pronuncie claramente suas palavras ou seu interlocutor não entenderá. A pronúncia incorreta passa para o interlocutor a impressão de falta de conhecimento ou descuidado, né?
Quando você pronuncia uma palavra errada, além de descuidado, passa a impressão de você não ser uma pessoa muito culta. E muitas vezes pode passar a impressão também de não ser inteligente. Por isso é importante o vocabulário. Nós já falamos sobre isso na venda, né, face a face. Agora, na venda por telefone, o cuidado é maior. O vendedor deve perceber o estágio em que o cliente se encontra e ajudá-lo a se transferir gradativamente para outro estágio, até o fechamento da venda. Nós estamos falando aqui das etapas da venda. Cuidados com o vocabulário. Palavras com aspectos positivos. Vamos ver algumas palavras que transmitem confiabilidade. Nós já falamos que o processo de venda e compra é um processo de risco para o cliente, é assim que ele sente. Então a confiabilidade é o passaporte para você concretizar a venda. Olha, tenho certeza que, acredito que, sei que, posso afirmar categoricamente. Então essas palavras transmitem confiabilidade e devem ser utilizadas sem limites. Cuidado com o vocabulário. Palavras com aspectos positivos, que transmitem agora empatia. As outras que falamos transmitiam confiabilidade. Empatia é saber se colocar no lugar do cliente. E isso é muito percebido como acolhimento e isso vai favorecer também o processo de negociação. Vamos ver as palavras. Entendo o seu problema. Compreendo a sua dificuldade. O senhor quer dizer que o senhor está passando por esta e esta dificuldade? Então, quando repito, usando as minhas palavras, o que o cliente disse, ele vai se sentir tranquilizado, porque ele vai perceber que você está entrando em empatia com ele. E aí vai favorecer muito a negociação. Cuidados com o vocabulário. Palavras com aspectos positivos ainda. No presente, eu quero, eu posso, eu desejo, farei isso. Né? Resolve o problema para mim, assim, farei isso imediatamente. Tem aspecto positivo. Cuidado com o vocabulário. Palavras com aspectos positivos. As positivas. Podemos melhorar e aprimorar a nossa oferta. Nós iremos solucionar a sua dificuldade com qualidade. Está ótimo assim para o senhor? Perfeito. Excelente. Vamos desenvolver. Aumentar, lucrar, elevar, crescer. Então são palavras que também transmitem positividade e isso impacta muito bem no cliente que está do outro lado do telefone. Agora vamos ver o oposto do que nós vimos, as palavras que temos que evitar. Palavras com aspectos negativos. Cuidado com o vocabulário. Intimidades. Querido, querida. Quando você fala assim, ô minha querida, ô meu querido, ou no diminutivo fica pior ainda, né? Meu queridinho, meu amorzinho, meu amor, um beijo, meu bem, meu bebê. Então, muitas vezes, isso pode gerar problemas, né, no fechamento da venda, porque são palavras de intimidade que não são profissionais para um profissional que vá atuar como operador de telemarketing. Palavras com aspectos negativos. Gastos, isso vai gerar gasto, despesa. Jamais. Impossível. Não sei. Isso apresenta dificuldades. Mais problemas? Talvez. Gera insegurança, percebe? Então são palavras que nós temos que tirar do nosso vocabulário no dia a dia, no tratamento com o cliente. Técnicas de vendas pelo telefone. No primeiro contato telefônico com o cliente, inicia-se um processo que tem como fim a venda de um produto ou talvez de um serviço. Para que esse fim seja sempre como o vendedor planeja, é necessário que ele se utilize de técnicas adequadas.
E muitas delas nós também já oferecemos na primeira parte do nosso curso. Todo contato tem como objetivo a venda. Para alcançar esse objetivo, o vendedor deve saber sobre quais os 4 passos de vendas, né? Então, vamos ver aqui no telemarketing quais são os 4 passos na venda por telefone. Técnicas de vendas pelo telefone. Os 4 passos da venda pelo telefone: abordagem do cliente, identificação das necessidades, tratamento das objeções, fechamento da venda. Vamos lá ver cada uma dessas etapas? Abordagem é o primeiro contato com o cliente. Esta fase é bastante difícil, pois você vai fazer um contato com o cliente que você nunca falou antes. A grande maioria dos vendedores perdem suas vendas nesta fase, pois vão com muita sede ao pote e chegam de cara, já oferecendo produtos, serviços, sem ouvir o cliente. Atropelam. A primeira resposta que o cliente vai lhe dar é: não estou interessado, me ligue outro dia. Porque atropelou o cliente, percebe? Nós já falamos da importância de ouvir mais do que falar. E a importância do rapport, quebrar o gelo para poder atender bem o cliente. Técnicas de abordagem. Outros vendedores ainda perdem vendas porque não estão preparados psicologicamente. Faltam-lhes argumentos e a voz começa a ficar trêmula. E o seu cliente de imediato percebe. Com muita educação, ele lhe diz: as compras estão suspensas neste mês. Olha a cara do vendedor, né? Então precisa se tomar muito cuidado com a nossa comunicação profissional no telemarketing. Técnicas de abordagem. Quando iniciamos um diálogo com alguém, temos que apresentar um assunto que chame atenção e crie interesse. Temos que apresentar boas informações para que o cliente se torne receptivo e dirija sua atenção para o produto à venda. Lembre-se, a fase de abordagem não é para vender produtos e serviços, mas sim para despertar o cliente para lhe ouvir. Se você errar nessa fase, a entrevista não prossegue. É chamado de entrevista esse contato que nós fazemos com o cliente pelo telemarketing, né? Então, uma abordagem interessante é contar uma história. As pessoas adoram ouvir uma história, né? E nessa história aproveitar para falar do produto ou do serviço. Técnicas de abordagem. Dicas: pesquise antes o potencial do cliente. Planeje a sua ligação. Antes de falar com o comprador, identifique o produto que a empresa já possui. Rever todas as informações do seu cliente para saber exatamente o perfil dele e como você deve abordá-lo. Técnicas de identificação de necessidades. Então nós já falamos da abordagem, agora vamos para o segundo passo: identificação de necessidades. É comum determinados profissionais ouvirem de seus clientes: não tenho interesse, já possuo ou estou satisfeito. Essas frases são suficientes para que muitos vendedores desistam de vender por telefone. E veja que muitos vendedores conhecem muito bem os produtos que vendem. É preciso investigar as razões pelas quais o cliente poderia comprar um determinado produto ou serviço. Então a comunicação é muito importante, né? A elegância, o quebrar o gelo, fazer o rapport, né? Para investigar as necessidades do cliente. Para esta investigação, você se utiliza de perguntas. Através da resposta do cliente, você conseguirá informações importantes que ajudarão na venda. Para identificar a necessidade de um cliente, faça perguntas e ouça as respostas. Este é o segredo. Técnicas de identificação de necessidades. Para você aprender a técnica, há 2 tipos de perguntas. Perguntas diretas, né? E depois nós vamos ver as indiretas. As diretas servem para receber respostas objetivas e específicas. Exemplo: o senhor acha este aspecto da máquina interessante?
o senhor prefere que entreguemos nesta semana? A senhora acha que este notebook é ideal para o seu filho estudar? À vista ou faturado? Como que vai ser o pagamento? E existe a opção do Pix também, não é? Veja, quando você faz perguntas diretas a alguém, percebe que as respostas vão ser sempre objetivas ou fechadas. Elas não abrem o diálogo, ou seja, o cliente vai responder exatamente o que perguntou. Então, por isso, existe um momento certo de usá-las. Perguntas indiretas servem para o cliente falar mais livremente, ou seja, ele consegue expor melhor o que pensa. Exemplo, qual sua opinião sobre o novo smartphone? O que o senhor acha de um HD novo para o seu computador? Qual a sua dúvida em relação a este equipamento? Observe como uma pergunta indireta dá margem para a conversa se prolongar por mais tempo. Quando o cliente fala, ele emite opinião sobre o tipo de equipamento, necessidades, preferências, etc. Portanto, sua habilidade reside em saber fazer perguntas adequadas, seja ela direta ou indireta. Nós já falamos um pouco sobre isso no curso e aqui nós estamos retomando a importância das perguntas para investigar as necessidades para o operador de telemarketing. Técnicas de identificação de necessidades. Quando devo fazer uma pergunta direta ou indireta? Isso deve estar passando pela sua cabeça agora. Observe com atenção a utilidade das perguntas. Perguntas diretas ajudam na fase do fechamento da venda. Exemplo, podemos fechar um negócio? Informam na fase de identificação de necessidades do cliente. É este equipamento que o senhor precisa? Levam o cliente a ser mais objetivo, mas não serve para abrir uma negociação, né? As perguntas diretas são mais para fechamento. E as perguntas indiretas? Ajudam o vendedor a identificar as necessidades do cliente. Exemplo, o senhor acha dessa máquina que possui... O que o senhor acha dessa máquina que possui inteligência artificial? Não lhe seria útil? Ajuda a identificar se o produto oferecido atende às necessidades do cliente. Exemplo, então, com este equipamento, resolve a sua dificuldade? Permite ao cliente falar mais de suas necessidades. O cliente fala de suas opiniões como primeira pergunta da entrevista de vendas. Então, vale a pena começar por uma abordagem indireta à negociação. E com isso, nós concluímos então a nossa 29ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. A aula de hoje, nós discorremos sobre a importância do uso correto do telefone, que é a ferramenta que, junto da voz, será o trabalho de você que é operador de telemarketing. Agradeço a participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.